Hoje nós vamos falar sobre as estruturas de repetição no Python. A gente já viu lá na lógica de programação que em algumas situações a gente precisa repetir um comando ou um conjunto de comandos, né, de acordo com o que pede lá o nosso algoritmo que a gente estiver trabalhando. E essa repetição a gente consegue fazer utilizando as estruturas de repetição. O Python tem basicamente dois comandos de repetição. São eles o while e o for. Nós vamos falar aqui sobre o comando while primeiro. O while é um comando utilizado para programar repetições no Python baseado na avaliação de uma condição. Essa condição, ou essa expressão lógica, né, ela está bem no início aqui da repetição, dessa estrutura. Então, observe aqui o comando básico. Nós temos o while, entre parênteses a condição, ou a expressão lógica aqui, dois pontos, indentação com todo o bloco de comandos. Então, todo bloco de comandos vai ter que ficar, né, que o bloco de comandos, né, todos os comandos que estão atrelados a essa repetição, eles vão ter que estar nesse alinhamento, nessa indentação aqui, que a gente já comentou, que é uma tabulação, ou então 4 espaços aqui desse alinhamento. Mais uma vez, a indentação é muito importante para a estrutura, para a sintaxe correta aqui da execução do Python, senão não vai funcionar, vai dar um erro, tá? Então, nós temos que atentar a isso e nós, mais uma vez, não temos a delimitação do bloco, né? No caso aqui o bloco é a repetição, nós não temos a delimitação por chaves. Vamos ver aqui esse primeiro exemplo aqui do notebook. Então, nós temos um i igual a 1. Enquanto i for menor que 6, nós vamos imprimir o i e incrementar esse i em uma unidade. Então, ele vai fazer i é igual a 1. 1 é menor que 6, verdadeiro. Imprime o 1. Incrementa o i, 2. 2 é menor que 6, verdadeiro. Imprime o i, incrementa o i. 3. 3 é menor que 6, verdadeiro. Imprime o 3, incrementa o 3. 4. 4 é menor que 6, verdadeiro. Imprime o 4, incrementa o 4. 5. 5 é menor que 6, verdadeiro. Imprime o 5, incrementa o 5. 6. 6 é menor que 6, falso. Então, ele para a execução dessa repetição aqui, certo? Bom, aqui eu coloquei o while com essa condição aqui sem os parênteses, mas a gente poderia colocar com o parêntese. Eu prefiro com o parêntese, eu acho que fica mais claro, né? A gente já comentou sobre isso lá nas estruturas condicionais. Mas fica a critério aí de vocês. Se você tem uma expressão lógica muito longa aqui nessa repetição, às vezes é mais claro você delimitar isso, né? Circular isso por parêntese. É uma questão de gosto. Vou deixar assim. Agora eu vou chamar a atenção aqui de vocês sobre a questão da indentação, mais uma vez. Suponha que a gente esqueceu, ou errou, ou não se atentou para a indentação, aqui nesse caso do incremento. Então, a gente tinha vinculado dentro do bloco do while, a gente tinha dois comandos, print e o incremento do i, certo? Por que a gente sabe que esses dois comandos estavam dentro do bloco do comando while? Por causa da indentação deles, certo? Agora imagina que a gente esqueceu, errou e colocamos esse segundo comando aqui, o incremento do i, sem a indentação aqui, a tabulação que a gente precisa. O que está dentro da estrutura do while? Somente o print, né? Então, eu não vou executar isso aqui nesse notebook, eu vou abrir o prompt de comando para mostrar para vocês o que acontece nesse caso aqui. Se a gente não colocou essa repetição, né, a gente não colocou esse incremento dentro do bloco do while,
Quando que esse i vai ser incrementado? Nunca. Então, quantas vezes vai ser executado esse print aqui? Infinitas vezes, porque esse i nunca vai deixar de ser 1, ele nunca vai ser incrementado, né? Então, vou mostrar isso aqui no prompt de comandos, né? Vou chamar o prompt do Python aqui. Então, eu tenho aqui, vou fazer o mesmo código, i é igual a 1, e enquanto i for menor que 6, a tabulação aqui, print i. Vou fazer do mesmo jeito, só para vocês verem aqui como que funciona. Então, aqui, executamos o mesmo código, certo? Agora eu vou voltar aqui. E vou fazer com que esse i mais igual a 1, né? I recebe i mais 1, ele seja, fique aqui de fora dessa indentação. Ele não pertença ao bloco que está dentro da estrutura while. Então, vou colocar dentro da estrutura, na indentação, somente o print. Nem preciso colocar ele aqui, né? Tá fora. Então, olha só. É um loop infinito, ele nunca vai deixar de ser 1. Bom, então, é muito importante a gente atentar aqui para essa repetição, tá? E que todos os comandos que precisem ficar aqui dentro desse alinhamento, eles fiquem exatamente com essa indentação aqui, que corresponde a uma tabulação ou 4 espaços, tá? Bom, o que eu vou mostrar para vocês, dois outros comandos que também são muito usados para controle de um loop, com while, né, ou com for, que são break e continue. O break, o que ele faz? Ele interrompe o loop desde que uma condição ali seja estabelecida. Então, vamos supor aqui, ó, a gente tem o mesmo exemplo. I é igual a 1, então I vai começar com 1. E, enquanto o I for menor que 6, ele vai imprimir o I. Se o I for igual a 3, ele vai parar. Mas vai parar o quê? Ele vai interromper completamente esse loop, esse while, tá? Ele vai sempre para a linha imediatamente posterior a esse bloco de comandos. Então, eu vou executar isso daqui, né, para a gente ver o que está acontecendo. Olha, e começa com 1. 1 é menor que 6, verdadeiro. Então, ele imprime o 1, tá aqui, e testa. 1 é igual a 3? Não. Então, ele incrementa, ele descarta esse break, né? E incrementa o i. I passa a ser 2. Volta aqui para cima. 2 é menor que 6? Verdadeiro. Ele imprime o 2 e testa. 2 é igual a 3? Falso. Então, ele descarta esse break, vai para a linha de baixo aqui. 2 mais 1, 3. 3 é menor que 6? Verdadeiro. Ele imprime o 3 e testa. 3 é igual a 3? Verdadeiro. Então, para. Break. O que ele faz? Ele vai sempre para a linha, ele descarta a continuidade dessa iteração aqui do while e vai para a linha imediatamente posterior a esse while, que aqui no caso não tem nada. Então, ele parou o loop no 3, né? Então, ele não foi até o 5, como aqui em cima. Ele foi até o 3. Ele interrompeu o loop na hora que a gente encontrou uma condição aqui, que nesse caso aqui era favorável para essa interrupção, tá? Vou colocar aqui um print, só para vocês verem que ele vai para a linha imediatamente posterior a esse while. Vou colocar aqui, por exemplo, comando logo depois do while. Aí vou executar isso aqui de novo. Então, olha, na hora que ele encontrou o valor 3, ele parou o loop, interrompeu completamente esse loop e
não incrementou, né? Ele parou todos os comandos que estavam dentro desse loop e foi para a linha imediatamente posterior a esse loop, certo? Bom, assim como a gente consegue interromper completamente o loop, a gente tem a declaração contínua que faz uma coisa um pouco parecida, mas não tão parecida. Então vamos lá. O contínuo, ele descarta a iteração e não interrompe completamente o loop. O break, ele interrompeu completamente o loop. Vamos ver o comportamento do contínuo. Temos aqui i igual a 0. Enquanto i for menor que 6, ele vai incrementar o i, e se o i for igual a 3, ele vai dar um contínuo, e depois ele vai dar um print. Tá? Então, vamos ver como que vai ser esse comportamento. Vou executar aqui. Então, começamos. I é igual a 0. I é menor que 6, verdadeiro. Então, ele incrementa o 0, né? Passa a ser 1. 1 é igual a 3, falso. Então, ele imprime o 1. Imprimiu 1, certo? Volta aqui para cima. 1 é menor que 6, verdadeiro. Ele incrementa o 1, então aqui o i passa a ser 2. 2 é igual a 3, falso. Então, ele imprime o 2. Certo? Volta aqui para cima. 2 é menor que 6, verdadeiro. O que ele vai fazer? Ele incrementa o i, passa a ser 3, e testa. 3 é igual a 3, verdadeiro. Então, contínuo. Continua. Então, o que ele vai fazer? Ele descarta a continuidade dessa iteração. A gente estava na iteração onde o i era igual a 3, né? Ele descarta a continuidade, então ele não vai executar esse print i aqui para o i igual a 3 e vai continuar o loop. Então, 3. 3 é menor que 6? Verdadeiro. Ele incrementa o i, passa a ser 4. 4 é igual a 3? Falso. Então, ele descarta essa coisa aqui, né? E vai imprimir o 4. Então, ele só não imprimiu aqui o 3. Certo? Então, qual que é a diferença entre o break e o contínuo? O break, ele interrompe o loop completamente. A gente vai sempre, encontrou um break, uma condição e deu um break aqui, ele vai sempre para a linha imediatamente posterior à repetição. O contínuo, o que ele faz? Ele não interrompe a repetição, né? Não interrompe o loop. Ele interrompe aquela iteração onde ele encontrou esse contínuo aqui para executar. Que no caso aqui, era se esse i, essa variável de controle i, se ele fosse igual a 3, ele vai descartar a continuidade dessa iteração e passar para a próxima iteração. Certo? Esses dois comandos são bastante utilizados em algumas situações onde a gente precisa ter um controle melhor, assim, de repetições, tá? Agora aqui uma coisa um pouco diferente, né? Em relação às estruturas de repetição. A gente tem uma declaração else dentro do loop. A gente estava acostumado a ter um if, né? A gente tem um if, se uma determinada condição for verdadeira, a gente faz uma coisa. Se não, else, a gente faz outra coisa. Mas o else, junto com o while, é um pouco diferente, né? Mas para que ele funciona? Para a gente talvez mostrar que aquela repetição, ela encerrou. Ela encontrou aquela condição de parada daquela repetição, daquela estrutura. Então, vamos ver como que é esse comportamento aqui. I é igual a 1. 1 é menor que 6, verdadeiro. Imprime o 1 e incrementa o i. Certo? Então, ele vai fazer isso para o 2, para o 3, para o 4, para o 5. 5 é menor que 6, verdadeiro. Imprime o 5, incrementa o i, então passa a ser 6. Certo? Próxima iteração.
6 é menor que 6? Falso. Se não, então, essa condição aqui é como se ele estivesse fazendo um if, né? Então, se 6 é menor que 6, falso. Então, né, se não, imprime a seguinte frase. I já não é menor que 6, né? Porque ele já é igual a 6. Então, em algumas situações, pode ser necessário que você, assim que terminou uma determinada repetição de algum trecho de código ali, você teste ou dê alguma mensagem ou mostre que aquela repetição encerrou, né? Então, a gente tem aqui um else em conjunto com o while. Nunca usei isso, tá? Mas tá aí para quem quiser ver. Bom, agora vamos falar do loop com o for. A gente vai voltar a falar de repetição com while e com for mais para frente, depois que a gente vê um pouquinho de estruturas de coleções, como lista, tupla, conjuntos, dicionários, tá? Por enquanto, a gente vai fazer só uma aulinha mais básica aqui das estruturas de repetição mais simples. O comando for em Python, ele é bem diferente do comportamento do comando for em outras linguagens de programação, como por exemplo C++, tá? Ele funciona mais como um método, tá? Uma função mais, como é que eu vou dizer, mais complexa, né? Um método iterador, não sendo assim, como está falando aqui, né? Não sendo tão parecido com o comando for de outras linguagens de programação. Vocês vão ver que a gente tem uma série de variações da sintaxe do comando for aqui em Python, tá? Bom, para ficar mais fácil a gente escrever, né, e estudar um pouquinho desse comando básico aqui do loop for no Python, vou fazer uma breve introdução aqui às listas em Python, que é nosso próximo assunto aí. Uma lista em Python, entenda uma lista como se fosse um vetor, tá? Um conjunto, uma lista de coisas, tá? Então, aqui eu tenho a minha lista, minha variável thisList, que ela é uma lista. A gente define uma lista no Python com o colchete e os elementos dessa lista todos separados por vírgula, tá? Então, essa thisList aqui, ó, vou imprimir essa lista inteira, olha. Ela foi definida e depois a gente imprimiu, olha que fácil, né? Vou colocar aqui um vetorzinho de números de 1 até 10, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui. Eu tenho aqui o x, é um vetorzinho, né? Uma lista de números inteiros de 1 a 10. Vou imprimir esse vetorzinho, essa lista, tá? Então tá aí, ó. Muito simples, tá? Vou colocar aqui uma outra lista aqui, frutas, né? Apple, banana e cherry. Vou pedir para imprimir essa lista de frutas. Vou fazer aí também. E em seguida, vou até comentar isso aqui primeiro. Comentário aqui com tagzinho, né? Vamos fazer assim, olha. Nós imprimimos, definimos a lista fruits, Apple, banana e cherry. E depois nós imprimimos a lista inteira. Tá? Só dá um print no nome da variável, que é a lista aqui, ele vai imprimir a lista inteira. Como se... Muito fácil, né? Agora, ao invés de imprimir a lista inteira, até vou deixar ela aqui, nós vamos imprimir elemento por elemento, tá? Então, olha que legal desse for. Para cada x in fruits, ou seja, para cada item, que aqui, temporariamente, estou denominando de x, que está dentro da lista fruta, né, da lista de frutas, nós vamos imprimir esse x. Então, o que ele vai imprimir? Ele vai imprimir o primeiro x ali, foi o Apple, certo? Então, ele vai imprimir. Vai pular uma linha, né? Porque o padrão aqui do print é pular uma linha. Vai pular uma linha e vai imprimir banana, vai pular uma linha e vai imprimir cherry. Então, vamos lá. Então, aqui, o resultado desse print aqui que a gente colocou
é esse, a lista inteira, né? Até com a sintaxezinha aqui do colchete. E depois, se a gente for imprimir elemento por elemento, a gente tem aí uma variação do for, do comando for, do método, né? For, que é for para cada item, que temporariamente nós estamos chamando de x, dentro da lista de frutas, imprime o x. E ele vai imprimir os três elementos aqui dessa lista, tá? Como a gente já definiu aqui em cima, um x, eu vou só mudar aqui esse nome, vou colocar y aqui, ó, bem criativo. Executar novamente aqui esse comando aqui, só para ele definir aqui um y, e vou criar aqui uma nova célula de código, depois, né, que eu executei aquele y ali em cima, para ele definir a lista, e vamos fazer assim, ó, para cada item, que eu vou chamar de i, em y, na lista y, o que nós vamos fazer? Nós vamos imprimir esse item i. Então, o que ele fez? Pegou cada elemento da lista y, que é de 1 a 10, imprimiu um por linha. Muito fácil, né? A gente pode também entender que uma string, isso aqui, a palavra banana aqui, ó, ela é uma string, né? Uma string é uma lista de caracteres, né? É um conjunto de caracteres, uma cadeia de caracteres. Então, a gente pode iterar por ela também. Então, entendam que a palavra banana, ela é um conjunto onde cada item da palavra, né, da lista, dessa lista de strings aqui, é um caractere. O primeiro caractere é o B, o segundo caractere é o A, o terceiro caractere é o N, e assim por diante. Então, para cada item X, que eu estou chamando temporariamente aqui de X, que está dentro da lista banana, né, da lista da palavra banana, eu vou imprimir cada caractere um por linha. Ele imprimiu banana, um caractere por linha, certo? Uma outra variação do for é com o comando in range. Range significa uma faixa de números, né? Então, aqui é como se ele estivesse montando uma lista temporária, né? Até 6. Mas vamos ver qual que é o comportamento desse in range aqui nesse caso. Então, para cada item temporariamente chamado aqui de x, dentro da faixa até 6, imprime o x. Vamos ver o que ele vai imprimir aqui, ó. Então, quando a gente coloca um número apenas dentro desse comando, dessa função range aqui, esse número, esse único número, ele vai significar o final daquela iteração. É como se a gente estivesse escrevendo um for, vou colocar aqui no C++, é como se a gente estivesse escrevendo um for assim, ó, para cada int x que começa com 0, até x menor do que 6, x mais mais. Tá aqui. E Cout x e por uma linha. É como se a gente estivesse escrevendo uma coisa assim, ó. Então, ele vai escrever do 0, o 1, 2, 3, 4 e 5. Ele não vai escrever o 6 porque a gente tem um menor e não menor igual, tá? Então, quando a gente tem esse comando, essa função range aqui, com um número apenas como parâmetro, esse parâmetro ele significa o final da iteração, a condição de parada da iteração, tá? E ele sempre começa com 0, certo? Então, nós vamos iterar de 0 a 5. Uma variação do range aqui é quando a gente tem dois parâmetros para a função range. Então, vamos ver qual que é o comportamento aqui nesse caso. Quando a gente tem dois parâmetros, o primeiro parâmetro significa a condição inicial da iteração, o primeiro item da iteração, que no caso aqui é 2,
E o segundo parâmetro significa a condição de parada. Então, 2, nós vamos iterar de 2, inclusive, até 6, exclusivo. Tá? Então, nós vamos 2, 3, 4 e 5. Eu vou escrever esse mesmo for aqui, se fosse no C++. Então, para o x, começando com 2 até x menor do que 6, x++. Imprime o x. Certo? Mais uma variação. Se a gente tiver 3 parâmetros na chamada aqui na função range, vamos ver qual que vai ser o comportamento. Então, aqui, nós temos o primeiro parâmetro, a gente já sabe que é a condição inicial da repetição, que é 2. E o segundo parâmetro é a condição final da repetição, exclusivo, né, que aqui no caso é 30. O terceiro parâmetro significa o incremento ou decremento que a gente vai fazer. Tá? Então, aqui eu vou do x igual a 2 até x menor que 30, incrementando de 3 em 3. Eu vou escrever aqui o mesmo comando no C++, usando o for lá no C++. Né? Então, eu vou de 2 até x menor que 30, x é igual a x mais 3. Imprime o x. Certo? Então, um parâmetro no range, a gente tem só a definição da condição final, sempre começando com 0. Aqui. 2 parâmetros no range, nós temos a condição inicial da variável de controle e a condição final, condição de parada. 3 parâmetros no range, nós temos a condição inicial, condição final e o incremento ou decremento. Vou mudar aqui, nós vamos começar de 30 e vamos até 2, decrementando de 3 em 3. Certo? Então, nós temos um decremento. É só a gente colocar aqui o decremento, né? O número negativo aqui no decremento. Assim como no while, nós temos uma possibilidade de fazer um else dentro do for. Também é um pouco estranho para mim, nunca usei isso, mas vamos lá. Então, eu tenho aqui, para cada x na faixa até 6, imprime o x. Na hora que ele encontrar essa condição de parada aqui, na hora que ele satisfazer essa condição de parada, ele vai imprimir terminou. Né? Então, ele vai do 0 até o 5. Na hora que ele incrementou, fez o último incremento, ele vai falar que 6 não é menor que 6, então ele vai imprimir terminou. Aqui nós temos duas listas. Uma lista de adjetivos, red, big e test. E temos uma lista de frutas, apple, banana e cherry. Então, para cada x da lista de adjetivos, nós vamos, para cada y da lista de frutas, imprimir o x e o y. Então, o que ele está fazendo aqui? Ele está fazendo uma repetição aninhada, né? Então, ele vai percorrer cada item aqui da lista de adjetivos. Então, qual que é o primeiro adjetivo que ele vai pegar? Red. Vou executar aqui para a gente ir mostrando, né? Mais fácil. Então, red, fixou no red. X é red. Então, ele entra no for aninhado aqui, né? Y, para cada Y na lista de frutas. Então, red, apple, red, banana, red, cherry. Terminei a lista de frutas. Ok, já fiz esse print aqui para a lista de frutas com aquele primeiro adjetivo red. Então, ele fez red apple, red banana, red cherry. Próximo adjetivo, big. Então, ele vai fazer big apple, big banana, big cherry. Terminei a lista de frutas mais uma vez. Então, saio dessa iteração, vou para a iteração anterior. Test. Test apple, test banana, test cherry. Ok? Então, nós temos aqui um for aninhado.
Imagina isso aqui como se a gente estivesse fazendo um preenchimento de matriz de 2 dimensões, por exemplo. Bom, aqui nós temos a seguinte situação. Aqui foi até uma dúvida de aula uma vez. É possível a gente fazer um incremento sem ser com o número inteiro? Sim. Então, nós temos aqui um i igual a 0. Enquanto o i for menor que 10, nós vamos imprimir o i e incrementar o i em meia unidade, em 0,5. Tá? Então, o i começa com 0. Próxima iteração, o i vai ser 0,5. Próxima iteração, 1. Próxima iteração, 1,5. E assim por diante, até i ser menor do que 10, que vai ser 9,5. Ok?